nosso tema de hoje, mesmo com esse limite de tempo, a gente tem o desafio de olhar para duas dessas histórias ou símbolos que nós recebemos o legado desde esse texto que é chamado de Bíblia, não é? A primeira história, uma história bastante conhecida da Torre de Babel, bem conhecida, inclusive retratada de uma forma tão forte na arte, nas novelas, nos livros, nas imagens. E também no Apocalipse encontramos uma outra imagem que também está muito divulgada, né? Que é a imagem de uma nova Jerusalém, um novo céu, uma nova terra. Então, no início da Bíblia, lá naqueles primeiros 11 capítulos, a gente se encontra com uma narrativa que a gente chama de mítica, dessa Babel, não é? E no final da Bíblia, no Apocalipse, a gente se encontra com essa outra, eu diria, visão. É um outro tipo de texto, é um texto apocalíptico que nos convida a ver, a vislumbrar algo que se é chamado de nova cidade, a Nova Jerusalém. Babel fica marcada porque é uma cidade onde a construção é marcada pela imagem de uma torre tão alta que chega aos céus, e essa construção dessa cidade chamada Babel é interrompida pelo próprio Deus. Deus vem interromper esse projeto de cidade. Esse é o texto que está lá no início do Gênesis, e que a gente é um dos textos. Então, na primeira parte dessa minha fala, eu quero justamente me concentrar nessa história, não é? Gênesis 11, de 1 a 9. E na segunda parte, nós vamos olhar um pouco para essa outra imagem, né? A imagem do novo céu, da nova terra, que seria a nova cidade, a nova Jerusalém, lá nos capítulos 21 e 22 do Apocalipse. Então, veja que é como se nós estivéssemos pendurando no iniciozinho desse livro, não é? Que é a Bíblia, e no final essas duas imagens. Como essas imagens poderiam nos desafiar, nos inspirar, nos ajudar numa reflexão sobre o desafio que temos de construir uma outra cidade possível, uma cidade respirável para todos, não é? E esse texto completo vocês vão ter no livro do curso de verão, não é? Mas vamos tentar, nesse tempo que temos aqui, deixar algumas pistas. Então, começando, o que é que nós vimos acontecer desde o ano passado e continuamos acompanhando nesse estado pandêmico que estamos vivendo? A palavra apocalipse quer dizer tirar o véu, descortinar. O que nós vimos é que esse vírus tirou o véu de um mal que já existia e nos acompanhava. As narrativas bíblicas, por sua vez, também têm suas formas de desmascarar o mal. As narrativas bíblicas, textos que a gente chama de resistência, funcionam de alguma maneira, assim como o vírus, no nosso contexto, funcionou. De alguma maneira, o vírus descortinou, desmascarou, tirou o véu de uma realidade que, a partir de vamos chamar, de uma ideologia enganosa, nos fazia imaginar que nós não estávamos vivendo a realidade que, de alguma maneira, durante essa pandemia, ficou muito descortinada. Então, as histórias bíblicas, algumas delas cumprem essa função. Elas são apocalípticas à medida que elas são reveladoras, que elas tiram o véu, que elas nos fazem enxergar de uma maneira muito mais profunda a realidade. É preciso, na verdade, ter também ferramentas interpretativas, exegéticas, uma leitura da Bíblia que nos oriente e nos ajude a realmente
fazermos um bom uso desses textos. Porque para outros grupos, a depender do tipo de leitura que faz, como uma leitura literalista ou fundamentalista, o mesmo texto que para nós, não é, funciona como tirar o véu, para outros, a Bíblia está funcionando para mascarar e para colocar o véu na realidade. Então, vamos ao texto que eu tive a alegria de, durante a escrita desse texto, mergulhar um pouco mais, né, nessa história. E quem lembra um pouco, eu vou reler aqui rapidamente essa parte, porque para refrescar nossa memória sobre o que diz essa narrativa de Babel. Diz: toda a terra tinha uma só língua, um só idioma, mas aconteceu que, ao partirem, o texto sempre deixa interrogação sobre um sujeito nesse texto, quem são essas pessoas. Aconteceu que, ao partirem do Oriente, quem encontrou? Se encontrou uma planície, numa terra chamada Sinear. Ali ficaram. E disseram uns aos outros. Quem são esses outros? Vamos deixando as perguntas. Disseram uns aos outros: vamos, olha, aqui é um chamado, vamos, mais coletivo, vamos, preparemos tijolos, passemos pelo fogo, e o tijolo, e esses tijolos nos servirão de pedra, e o betume lhe servirá de argamassa. E disseram de novo: vamos, construamos para nós uma cidade e uma torre, e o seu topo vai chegar no céu, e façamos um nome, para que não nos dispersemos sobre a superfície de toda a terra. Então desceu Javé, Deus, para ver a cidade e o forte, ou a torre que havia sido construída. E disse Deus: eis que o povo é um, todos eles têm uma só língua. Este é o começo do seu fazer, e daqui para frente, nada do que planejarem fazer lhes será impossível. E aí também, veja, no plural, hein? Vamos, desçamos e confundamos ali sua língua, para que um não compreenda a língua do outro. E Javé os dispersou dali, sobre a superfície de toda a terra, e pararam de construir a cidade. Por isso se chama seu nome de Babel, pois ali Javé confundiu a língua de toda a terra, e dali dispersou sobre a superfície toda a terra. Veja que história cheia de símbolos ou de perguntas. Na verdade, alguns chamam essa história de um conto de resistência. E eu gosto, e é por aí que eu quero caminhar. Mas não é tão simples interpretar esse texto e buscar aí reflexões para que a gente se inspire para a construção de uma outra cidade possível. Algumas questões que eu, então, pontuo para a gente. Inicialmente, quando se interpretou, no geral, essa narrativa da cidade, da construção da cidade da Torre de Babel, ficou muito concentrada a ideia de que uma leitura mais genérica, generalizada, e quase que se estabeleceu uma única interpretação de que essa história é uma história mítica sobre a humanidade inteira e o seu projeto vamos chamar de tentativa de alcançar ou superar Deus. Algumas coisas são importantes de destacar. Um importante texto que eu usei como referência de análise desse texto é um texto escrito há muito tempo atrás, uma exegese feita pelo nosso grande Milton Schwantes, salve essa memória fantástica de Milton Schwantes. E o que ele chama a atenção para nós enxergarmos nesse texto é que o texto, o mito, apesar dele ser universal, ele não é genérico. E ele tem sempre uma voz importante que nós precisamos identificar.
E esse texto, na verdade, veja que se nós fazemos um paralelo com Gênesis, lá no capítulo 1, né, quando narra a criação da humanidade desde o projeto divino para a humanidade, os verbos vão ser muito similares. Façamos, construamos não, façamos. Ou seja, o feito de Deus construindo essa casa comum, esse mundo criado para nós, não é? Começa lá no Gênesis justamente mostrando esse projeto criador, esse projeto de vida de Deus, e que vem já até na linguagem plural, né? Deus também estar no plural, façamos toda a terra, façamos essa diversidade criada. É Deus e o seu feito, não é? Eu diria, a pluralidade divina falando, construamos um mundo, construamos um cosmos habitável, respirável para todo mundo. Só que aí, no finalzinho dessas narrativas míticas, que é onde estará esse mito de Babel, vai estar justamente uma outra voz, aquela voz criadora de Deus nas origens, criando vida, construindo a partir, não é, das coisas vivas, tornando as coisas, aqui diz que tudo era um vazio e uma escuridão, era um caos, e a partir daquela voz criadora, a vida vai surgindo, vida criada, um mundo com muitos mundos. Eu lembro aqui da nossa assessora que passou por aqui, Moema, e foi fantástico a sua fala, não é? A necessidade de construirmos um mundo que caibam todos os mundos. E Deus cria essa pluralidade, essa diversidade de mundos, não é, de vidas, com a sua palavra criadora. Mas o que acontece em Babel é que surge uma outra voz. Esse façamos e construamos é algo que vocês vão ver, não tem nada a ver com a criação dos Gênesis, tem tijolo, tem argamassa, tem pedra, tem betume. Ou seja, essa voz agora vai sobrepor a voz da criação da vida, porque quer se construir uma torre que chegue ao céu. Essa altura, na verdade, mostra a monstruosidade do projeto, porque essas torres marcavam as construções das grandes cidades mesopotâmicas. E essas torres, na verdade, era construída como todas as grandes construções das nossas cidades hoje, a partir do trabalho escravo, da destruição do meio ambiente, se construir, ou seja, é substituir a vida natural por essas cidades, essas construções de pedra. O que nós estamos vendo nesse texto é justamente essa denúncia de que desde as origens lá dessas histórias havia duas possibilidades de construir cidade. Uma que pudesse preservar a vida e a outra, e aí é uma denúncia das cidades-estados, dos grupos. O texto não é genérico a toda a humanidade, mas os grupos construtores do poder. Então, isso para mim é muito importante que a gente destaque, e aí mostra que Deus vem destruir esse projeto que gerará destruição. Essa é a primeira narrativa que nos desafia a enxergar que o que nós estamos vivendo, de alguma maneira, se parece com isso sempre. O texto está aí para nos advertir, nos mostrar os diferentes caminhos que temos para construir a cidade, a vida, o que nós queremos construir como grupos humanos, não é? E aí, como é que a gente pode caminhar para pensarmos em reflexões a partir desse texto e da visão do Apocalipse e da nova cidade, que nos desafia, o que eu diria? Esperançarmos que é possível
construirmos um outro projeto de cidade e de vida. Desafiador pensarmos isso num momento tão complexo, né? Mas passando por aqui pelo curso de verão, eu me esperancei muito, me reanimou muito. E a ideia é que a gente possa, nessa última noite, ativarmos ainda mais a possibilidade de ver, de enxergar essa nova cidade possível. Esse texto e todo o texto de Apocalipse começa dizendo assim: eu vi. Na verdade, João é um habitante nesse momento de uma ilha chamada Patmos, que é uma prisão, que é um lugar, ele é expulso da cidade de Roma, ou seja, a cidade de Roma que agora representa Babel ou a Babilônia, essa cidade que não é para todos e todas, é uma cidade tomada pelo mal, constrói uma prisão, e João é um preso político, na verdade, que está lá, mas mesmo nessa condição dessa prisão, ele vi novo céu e nova terra. E aí eu pensei que a primeira coisa para você, para mim e para você que estamos concluindo esse curso de verão, a primeira pista, não é, que essas leituras podem nos deixar nessa noite não deixemos que a construção dessas torres, que são esses joelhos asfixiantes na nossa esperança, apaguem ou roubem a nossa capacidade de, mesmo vivendo Patmos. Patmos é o conflito, é o lugar da dor, do conflito. Patmos era um lugar terrível, eu imagino que era um lugar sufocante. A maioria dos presos e presas nessa prisão jamais saíam, era um lugar insalubre, era um lugar sem vida, sem luz. Mas mesmo assim, toda a narrativa do Apocalipse, na verdade, o Apocalipse é um texto de resistência e de esperança, esperançando as comunidades que estavam sendo perseguidas pelo projeto, não é? Pelo projeto Babel, encarnado por Roma. Tanto tempo depois daquele relato de Babel, Roma é a encarnação da Babel, desse projeto dominador lá, não é, naquele final do primeiro século. O que eu quero dizer é que essa primeira expressão do texto joanino do Apocalipse de João nos desafia nesse momento que estamos vivendo a não perdermos a capacidade de ver. Eu vi novo céu, nova terra, nova cidade. Eu vi. Então eu diria que aqui está a nossa resistência hoje. Mas para além desse olhar esperançoso de quem consegue ver a nova cidade que pode ser, a possível cidade que pode ser construída, nós, para que surja essa nova cidade, a velha cidade tem que cair. Aquela Babel que foi destruída, teve que ser destruída simbolicamente por Deus, que vem checar o que estão fazendo esses poderosos, seus projetos de poder que só querem perpetuar seus nomes. E uma das coisas que eu vi na desintegração da Babilônia, assim como na desintegração de Babel, é que, eu diria, a gente precisa acreditar. O mal não se sustenta. Eu fiquei dizendo, mas Deus, nós estamos vendo que exatamente o contrário. Parece que o mal é indestrutível, mas nas duas imagens, tanto de Babel como na destruição da Babilônia, a verdade é outra. O mal é insustentável. Ele se autodestrói. Claro que as consequências é a destruição de tudo mais que se rendeu a esse mal. E existem vítimas. As vítimas clamam, o sangue das vítimas clamam nesse texto de Apocalipse. Então, até que chegue a visão final do 21 e 22, que é a visão da nova cidade,
a cidade, né, a Babel lá que aparece com o nome de Babilônia, que na verdade é a projeção de Roma, à época, mostra que, por mais que pareça essa torre, aquela grande torre indestrutível, ela foi destruída. E essa cidade perversa, que não serve para abrigar a vida, nem que não serve para abrigar as pessoas, mas para abrigar a morte, a destruição. E lembra que todas aquelas imagens complexas de interpretar no Apocalipse, né? Aqueles cavaleiros da morte trazendo destruição, aquele abismo que abre uma fumaça mortífera. Todas aquelas imagens mostrando que o projeto Babel, que continua sendo reconstruído pelos grupos dominadores, na verdade, são, na verdade, aqueles fazedores e os construtores do mal. O mal não surge por si só. Deus é criador da humanidade e cria a vida, mas esses projetos monstruosos e ambiciosos acabam gerando tanto mal e destruindo a vida como nós estamos acompanhando tão de perto. A mensagem, talvez, que nós podemos unir entre o mito de Babel e essa visão apocalíptica é de que o mal é insustentável. E nós precisamos acreditar profundamente nisso, a fim de que possamos organizar a nossa resistência e organizarmos comunitariamente para fazer aí esses projetos. E aí eu lembrava que todo fim é também começo. Não é? No final do Apocalipse, justamente essa é a comunicação, eu diria, mais esperançosa, que todas aquelas imagens que parece que, como em Babel, vê um Deus que vem e destrói a cidade, interrompe o projeto de construção, e isso não é um final ruim, na verdade é a destruição para que haja um novo começo. Da mesma forma, em Apocalipse, a destruição, ou seja, o fim também é comer. E aí eu pensei de como podemos replicar também nos nossos atuais, nesse caos que nós vivemos, essa possibilidade de enxergarmos que nesse caos pode haver também cosmos, nesse caos, esse fim também pode ter começo, mas terá começo a partir dessa palavra criadora que, a partir da nossa ideia, não é, de quem hoje, não é, representa a encarnação do projeto divino, é justamente todas essas comunidades que fazem frente e resistência aos projetos de dominação. E aí o novo céu e a nova terra, a nova cidade emerge de um caos e de uma destruição profunda. E aí nós precisamos entender que nesse tempo, talvez, que estamos vendo como tempo caótico, e quantas pessoas não se perguntaram em 2020, assim que essa pandemia, não é, surgir, se o mundo não estava acabando e se isso não era sinal do fim. Sim, existem vários sinais do fim, mas o fim aqui não é da história, mas é porque os ciclos do mal, eles também têm essa capacidade, não é, de fim e recomeço, e como também a criação e a recriação é feita desses ciclos de começos e fins. Então, nós podemos imaginar que a nova cidade, e eu resumiria no texto, isso está muito bem detalhado, e eu recupero um pouco a visão de Sandro Galazzi, que para mim é uma grande inspiração na leitura
desse capítulo 21 e 22, que trazem essa imagem da nova cidade, a nova Jerusalém, como é que ele descreve o que seria a nova cidade? Seria uma terra sem mar, sem templo e sem lágrimas. E isso lá no texto está bem detalhado. O Sandro Galazzi trabalha isso em alguns textos que ele escreveu. Em síntese, eu diria que nós precisamos construir essa nova cidade a partir dessa inspiração simbólica trazida no capítulo 21 e 22 de Apocalipse. O que seria uma cidade sem mar? Mar, no Apocalipse, é símbolo do poder dominador do mal. Lembra que o mar era onde chegavam as, as, as embarcações que eram os grupos conquistadores chegavam pelo mar. O mar, que é esse lugar poético hoje para nós, né, cantado, olhado como símbolo da vida, no texto de Apocalipse, é o caminho do mal, ou seja, os grupos que dominavam as navegações e que tinham poder econômico, militar, chegaram pelo mar. E não é? Uma cidade sem templo, isso aqui é fantástico, porque não vai precisar mais desse poder ideológico da religião. No imaginário, não é, joanino do Apocalipse dessa nova cidade, não vai precisar de templo, porque o sagrado está em tudo, está em todos, o acesso. Então, tem imagens maravilhosas dessa nova cidade, onde já não existem templos, e aqui talvez também aquela grande torre que controla numa única linguagem religiosa, se é uma linguagem só, também uma unicidade religiosa, e esse texto nos convida, e a imagem do Apocalipse também de uma cidade sem templo, não é uma cidade que não existe Deus, não existe fé, não existe o sagrado, pelo contrário, tem muito mais, porque esse sagrado não é controlado pela dominação desses que querem construir seus nomes a partir do controle do sagrado. Imagine se nossas vozes se juntem, como se juntaram nesse curso de verão e dizer, vamos, construamos, façamos juntos e juntas essa nova cidade, essa outra cidade possível, respirável, não só para nós humanos, mas respirável para todos os seres viventes, para toda a nossa casa comum poder respirar. Ou seja, mostra que existia uma potência no vamos, nos juntemos construir, esse coletivizar-se em vozes que se juntam para um fazer. E eu penso que como Deus, Cecília, desceu para ver o que estava sendo construído como um projeto de poder dominador, e ele veio destruir, se ele vem checar o que nós estamos fazendo aqui, o que esse povo está fazendo no curso de verão? Se juntar e estão conversando e elaborando. Tenho certeza que quando ele escutar, ver que nós estamos querendo construir uma nova cidade respirável e habitável para todos, ele não vem para destruir, mas vem para se juntar e fortalecer e nos dar força, resistência, respiração possível para construirmos essa nova cidade sem mal, sem maldições, e que possa abrigar todos e todas, onde a gente possa também, não é, celebrar a vida. Eu agradeço esse espaço para partilhar